segunda série, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos continuar os nossos estudos a respeito das atividades agrícolas no mundo. Nós já encerramos o capítulo 19 e agora nós estamos trabalhando com o capítulo 20. Eu sempre friso para você, sempre destaco isso para que você vá acompanhando o material didático. Então, um espaço agrário no mundo. Eu até peço para que você faça a leitura com bastante calma, com bastante paciência, vá anotando os pontos que você julgue mais importante no caderno. As páginas iniciais do capítulo 20, a página 2, 3, até a página 8, até metade da página 8, onde a gente vai ter ali especificamente falando sobre as atividades agropecuárias no Japão. Então, leia rigorosamente essas páginas e vá fazendo as devidas anotações no seu caderno, aquilo que você julgue mais importante. Alguns pontos nós vamos tocar hoje, alguns pontos que são bastante interessantes. Então, o título da nossa aula é a importância da agricultura no mundo e a sua participação na economia dos países. Parece um assunto óbvio e em grande medida de fato até é, mas que não deixa, por isso, de ser tão importante. Um exemplo, se você começa a leitura da apostila, o primeiro assunto que vai ser abordado é a questão da fome no mundo. Também não é um assunto novo, todo mundo sabe desse problema, é um dos principais problemas que a gente tem em relação à humanidade no mundo atual. Já foi muito pior, a considerar, por exemplo, um período de 50, 60 anos atrás, em que muitas pessoas acabavam morrendo muito cedo, em termos de expectativa de vida, ou o número de pessoas que morriam em função da fome eram estrondosos. Hoje o cenário mudou um pouco, isso sem dúvida, inclusive aqui no nosso próprio país, mas a fome ainda continua fazendo vítimas mundo afora. Inclusive, a fome, ela acaba matando mais do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntos. Então percebam a gravidade deste problema. Veja, é uma das principais causas de morte no mundo contemporâneo. E aí o grande X da questão é o porquê que em pleno século XXI nós já estamos caminhando para a terceira década desse século, no que vem a gente inicia já a terceira década do século XXI e pessoas morrem de fome. Parece algo que não dá para explicar. Nós sabemos, sobretudo nos dias atuais, que existe uma série de inovações tecnológicas que permitem, cada vez mais, ano após ano, o aumento da produtividade. Então, a questão da produtividade é aquela relação de produção por área, mas a produção, de uma maneira geral, se você pega em volumes totais, ela também se amplia ano após ano. Ora, mas então o que acontece que essas pessoas continuam morrendo de fome? Bem, as pessoas acabam não tendo acesso a esses produtos agrícolas, ao alimento, muito em função da sua condição financeira. A maior grande parte da população é muito pobre, conta com recursos financeiros, com dinheiro, uma quantidade muito pouco, uma quantidade muito pequena, diária. Alguns países você tem pessoas que sobrevivem, passam o dia uma média inferior a um dólar, mais ou menos, ou a R$1, dependendo das situações que há, aquela diferença de cotação, o real obviamente vale bem menos. Então, existe essa questão de desigualdade social. As pessoas acabam não tendo condições de adquirir os alimentos, embora eles existam. Para além disso, nós temos o uso de alimentos para outras finalidades, como a criação de animais, que acaba prejudicando. Nós temos a questão, se formos pensar no quantitativo de produtos, de alimentos que são produzidos, a gente tem a questão da perda entre o plantio e o momento em que esse produto vai chegar na mesa do consumidor. Nós temos aí, em muitos países, a perda chega a 2/3 de tudo aquilo que é produzido, o que é uma pena. Então, todos esses fatores acabam agravando o problema da fome no mundo. E quais países ou quais áreas do globo sofrem mais com esse problema? Os países que são mais pobres, ou as regiões do planeta que são mais pobres.
Eu creio que também não seja novidade para você que, se nós formos pegar o mapa mundi para entender em relação à questão da fome, nós vamos ter uma predominância no continente africano. Então, inclusive, você pode até observar no mapa ali das primeiras páginas da tua apostila, ali tem uma espacialização dos países que mais sofrem com a questão da fome, com a subnutrição, com a desnutrição. Você percebe que há uma grande concentração de pessoas no continente africano, especialmente os países do leste africano, países como Moçambique, nós temos Etiópia, Somália, Eritreia, vários desses países que, além de serem pobres, além de serem países em que a população, de uma maneira geral, é muito pobre, vivem em constantes conflitos, conflitos de ordem étnica, conflitos por poder, além de, em algumas situações, as condições naturais também não serem propícias para o desenvolvimento das atividades agrícolas, o que também acaba dificultando aí o acesso à alimentação, à produção desses alimentos e ao seu consumo pela população. Então a gente tem uma grande concentração, infelizmente, no continente africano. O segundo local que nós poderíamos pontuar como a região que mais sofre com a questão da falta de alimentos ou com a questão da fome é a Ásia. É a Ásia, especialmente em países como Afeganistão, Paquistão ou mesmo a Índia. Principalmente esses países acabam sofrendo um pouco mais com a fome. A Mongólia, embora a principal atividade em que o país se desenvolva economicamente seja a agricultura, nesses países eles têm uma agricultura muito voltada para as commodities, que são aqueles produtos que têm como origem ou têm como destino a exportação. Então, planta-se, por exemplo, no Cazaquistão, por exemplo, no Cazaquistão, no Uzbequistão, mesmo na Mongólia, planta-se muito algodão. O Cazaquistão é líder mundial em termos de produção de algodão. As pessoas não comem algodão, não tem nem como. É um produto destinado à exportação. Mesmo aqueles que seriam possíveis de fazerem parte da mesa das pessoas, como a soja, o milho, em algumas situações são voltadas para o mercado externo. Então isso também contribui para o aprofundamento desse problema em relação à fome. Sem contar que o continente asiático apresenta um quantitativo muito grande de pessoas. Por exemplo, se a gente for considerar a Índia, a Índia tem toda uma questão estrutural, política, social, cultural, e um número gigantesco de pessoas que fazem com que a fome seja um problema enorme. Tanto que, acredito que quando você pensa em Índia, a imagem que você tem são daqueles, uma espécie de um campo de refugiado, uma espécie de favelização, com casas muito precárias, quadradas, como se fosse um container coberto com eternite ou tendas, e aquilo parece um mar, é aquele cenário que muitas vezes permeia a nossa imaginação. Então, um cenário de bastante pobreza, muito em função dessas características que eu havia comentado, sem contar também que a maior parte do continente asiático não é propício para o desenvolvimento da agricultura devido às suas condições naturais. Ora por um clima mais árido, ora por um relevo mais acidentado. Então são condições que também implicam em dificuldade para o desenvolvimento. Na América do Sul, vamos pontuar o continente, a região continental que nós fazemos parte. Na América do Sul, os países vão ter uma situação um pouco melhor em relação à fome. O Brasil, pelo menos no plano teórico, erradicou a fome nos anos 2000, meados dos anos 2000, embora nós saibamos que a fome ainda assola muitas pessoas no nosso país, sobretudo devido às condições econômicas e etc. que nós vivemos em 2020, no nosso contexto atual. E o país que passa por um probleminha um pouco mais severo, mais agudo em relação à fome é a Bolívia. A Bolívia, que é um país também pobre, não é um país muito desenvolvido. E aí nós temos, por exemplo, Paraguai, Peru, Equador, que uma grande quantidade de pessoas acaba passando fome também devido às características socioeconômicas desses países. O mesmo se refere a alguns outros países da América do Sul. Então, de uma maneira geral, é essa a situação da fome no mundo. Infelizmente,
Você pode acompanhar o mapa das páginas iniciais que apresenta sobre isso e os dados aqui da página 6. Né? Tem um gráfico mostrando justamente essa espacialização que eu comentei com vocês e também a crescente fértil. Né? Eu apresentei um mapa ali na página 6 sobre a crescente fértil, que é aquela região entre o rio Tigres e Eufrates, que avança até o Egito e que foi uma região importante para o processo de sedentarização do homem e o processo inicial de manejo da agricultura e da pecuária. Permitiu que o ser humano, a região, as características naturais, ela permitiu que o ser humano passasse a domesticar, de certa maneira, as plantas, os animais, se sedentarizasse, passasse por um processo de desenvolvimento tecnológico, na medida em que eles ficaram parados apenas no local, né, restritos apenas no local, e aprendessem muitas técnicas agropecuárias. Então, é uma região muito importante historicamente, acredito que você já deve ter estudado isso, possivelmente em história, né? E a gente tem um gráfico sobre a distribuição da população subnutrida no mundo no período de 2014 a 2016, tá? Que é muito semelhante com as condições que nós temos no contexto atual, tá? No cenário atual. E qual é a outra parte? Já falamos aqui da importância da agricultura no mundo, principalmente pensando nessa perspectiva da fome, né? E qual é a participação das atividades agropecuárias na economia dos países, na economia mundial, principalmente dos países? A agricultura é de suma importância. Né? Atualmente a gente se acostumou a pensar que desenvolvimento é sinônimo de industrialização e vice-versa. Um país industrializado é sinônimo de desenvolvimento, um país desenvolvido. Né? Claro que isso, em grande medida, está correto, mas as atividades agrícolas elas vão ser muito importantes, tanto para os países que não são tão industrializados, como para os países que são industrializados. É engano pensarmos, por exemplo, que os Estados Unidos não desenvolve, não investe no desenvolvimento de atividades agrícolas. É um engano, porque os Estados Unidos, apesar de ser, por exemplo, um dos países que se destaca pela questão da industrialização, o pessoal dos Estados Unidos também pensou em industrialização no cenário atual, nas últimas décadas, tá? E os Estados Unidos também investem muito na questão das atividades agrícolas, tanto para o abastecimento do seu mercado interno, como para a finalidade de exportação. Os Estados Unidos é o país, hoje, em 2020, que mais exporta soja, por exemplo, para a China. A China tem uma dependência gigante de soja, né? Usa soja para praticamente como uma matéria-prima para a produção de diversos outros alimentos e há uma dependência muito forte da soja como fonte de proteína. Mas já visto que é mais fácil, né, você extrair a soja, consumir a soja, produzir soja, do que animais, né? O processo é mais longo e etc. Né? Então os Estados Unidos também investem frutas e etc. Né? Agora, claro que alguns dos países mais pobres, né, como por exemplo os países do continente africano, eles vão ser muito dependentes das atividades agrícolas, porque é a principal fonte de renda desses países, mesmo alguns inclusive tendo bastante limitações em relação ao seu quadro físico, às suas condições naturais, como a chuva ou mesmo condições do próprio terreno. Muitos países vão ter uma situação intermediária, como por exemplo o próprio Brasil. A agricultura vai ser responsável por uma grande parcela da sua economia, do seu PIB. A gente vai trabalhar especificamente com isso, sobretudo com o Brasil, né? O quanto que as atividades agrícolas elas impactam no seu PIB, que é a soma das riquezas de todo o país. Realmente a gente vai mensurar qual é o peso das atividades agrícolas para a economia brasileira. E nós temos países aqui na América do Sul, por exemplo, o Paraguai. O Paraguai, a principal atividade econômica do Paraguai são, melhor dizendo, as atividades agropecuárias. Né? Muita gente fala, são as bugigangas, é um negócio da China, são os produtos que a gente acaba comprando muitas vezes deles. Né? Na verdade, claro, tem a sua importância também, mas a principal fatia da economia paraguaia vem das atividades agrícolas. Tranquilo, pessoal? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.